Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao Brasil e Cristo Jesus. Vocês já pararam para perguntar se em que a Bíblia e Tolkien têm algo em comum? Ou seja, os dois livros são os melhores livros vendidos de todos os tempos, com a Bíblia simplesmente em primeiro lugar, pois tem mais de 95% traduções da Bíblia, só mais 5% que a Bíblia não foi traduzida, e o livro de Tolkien dispensa comentários. Esse livro do Robert é um dos mais vendidos na categoria de livro de fantasia, e o próprio Tolkien escreveu esse livro do Hobbit se inspirando na própria Bíblia. E vocês já se perguntaram como Tolkien se inspira na Bíblia para criar suas histórias, principalmente o livro do Hobbit, esse livro aqui? Bem, vamos agora por partes para nós explicarmos. Primeiramente, a infância do Tolkien foi uma infância criada por padres. Ele mesmo, o Tolkien, ele se casou com uma protestante e assim ele se formou uma família, essa grande paixão pelo cristianismo. E assim o próprio Tolkien, ele meio que se inspirou para fazer as suas histórias se inspirando na Bíblia. E agora vamos aqui a comparação de Tolkien com a Bíblia. Vamos primeiro abrir na Bíblia para fazer essa introdução, né? Vamos aqui agora abrir o livro de Êxodo para saber como Tolkien se inspirou na Bíblia para criar as suas histórias. Vamos lá, Êxodo no capítulo 1. Vamos primeiro ler a Bíblia um pouquinho no livro de Êxodo e depois vamos, mais para frente, vamos ver como Tolkien se inspirou nas suas histórias para criar o seu mundo através da Bíblia, onde ele se inspirou, onde ele amou o cristianismo. Vamos lá, introdução do Êxodo no capítulo 1, a partir do verso 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos, ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sira e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Foi assim, né? Os israelitas sofreram com a escravidão, e assim a Bíblia introduz os israelitas, o povo oprimido pelo Egito. E assim mesmo que Tolkien introduz os hobbits, dizendo como é os hobbits, como os hobbits se comportavam, como é a introdução dos hobbits. Vamos aqui abrir no livro do Hobbit, vamos lá abrir do Hobbit a partir do capítulo 1 do livro do Hobbit. Vamos lá para a página 28. O que é um hobbit? Tolkien escrevendo. Suponho que os hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que se tornaram raros e arredios em relação ao povo grande, como nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade de nossa altura e menores do que os anões barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma mágica neles, exceto a do tipo comum e cotidiano que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente quando gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada, fazendo um barulho feito o de elefantes, que eles conseguem escutar a 1 milha de distância.
têm inclinação a serem gordos na barriga. Vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos, porque seus pés têm solas cascudas naturais e pelos grossos, quentinhos e castanhos, como os cabelos da cabeça deles, que são encaracolados. Ou seja, essa introdução que introduz o Hobbit, como Tolkien escreve introduzindo o Hobbit, é um pouquinho parecido com a introdução que eles introduz os israelitas. Ou seja, é muito bom você ler o Hobbit, não só por causa do seu conhecimento, que você vai estar engajado no livro do Senhor dos Anéis, e também que você vai estar, tipo, vocês vão estar lidando mais com as pessoas que são fãs do Anéis de Poder. Me desculpa, para que vocês gostam de Anéis de Poder, mas é uma série que introduz o mundo do Senhor dos Anéis e que não é benevolente às obras do Tolkien. Não é benevolente, que eu digo, não é fiel às obras do Tolkien. E você lendo o livro do Senhor dos Anéis, todos os livros, não só o Hobbit, como o Silmarillion, ou a trilogia do livro do Senhor dos Anéis, você vê que eles deturparam tudo do Senhor dos Anéis. Desculpa para quem gosta, porque tipo, cada um tem seu gosto e gosto, assim como religião não se discute, mas é necessário eu falar que essa obra dos Anéis de Poder deturpa Tolkien em tudo, já que Tolkien é a obra baseada no cristianismo. E vamos continuar no livro de Êxodo. Na verdade, todo esse vídeo é baseado no livro de Êxodo. Vamos lá abrir no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Êxodo 3:1. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse-lhe ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para eles. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o meu clamor por causa dos seus feitores. E sei quando eles estão sofrendo. Vamos pular agora para Êxodo, no capítulo 4. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Capítulo 4, a partir do verso 1, Êxodo 4:1. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-o ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E se você abrir mais para frente em Êxodo, mais para frente em Êxodo, acho que quando o faraó se apresenta, o faraó não, Moisés, ele transforma a água em sangue com seu cajado. Vamos abrir aqui quando ele abre se transforma em serpente. Vamos lá, isso é mais fácil. Êxodo 7. Disse o Senhor a Moisés e Arão, quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que torne a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Ou seja, Moisés, ele teve a missão de conduzir o povo de Israel a sair do Egito, assim como Gandalf, ele lidera por alguns momentos os hobbits, ou posso dizer, a maioria do tempo os hobbits, assim é Moisés, que lidera o povo, o Egito, através da travessia do Mar Vermelho. Êxodo 14, a partir do verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o
Senhor afastou o mar e se tornou-se em terra seca com uma forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Ou seja, Moisés tinha poder de Deus em suas mãos. Não porque Moisés era Deus, não confunda as coisas, mas porque Deus deu permissão a Moisés a travessia para a honra e glória somente de Deus. E se você vê, Moisés e Gandalf têm a mesma sintonia, né? Vamos aqui agora abrir no livro do Hobbit. No livro do Hobbit, a partir do... Vamos lá, do Hobbit, que é muito interessante vocês entenderem. Hobbit, a partir da página... Vamos lá. Aqui, ó, a partir da página 29. Tudo o que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul, alto e pontudo, um longo manto cinzento, um cachecol prateado por cima da qual sua longa barba branca chegava até abaixo da cintura e imensas botas pretas. Tudo que a relação em que o Gandalf tem com Bilbo é tipo a relação entre Moisés e Josué, ou Moisés com os israelitas, porque de alguma maneira é meio que Gandalf conduz os hobbits, porque ele achavam os hobbits de as pessoas, quer dizer, são seres com gente boa, digamos assim. Mas enfim, vamos à página 31. Onde mais eu escutaria, disse o mago, de todo modo, agrada-me descobrir que você recorda algo a meu respeito. Parece recordar meus fogos de artifício com carinho. De qualquer modo, isso não é mau sinal. De fato, em consideração a seu avô Tuk e a pobre Beladona, vou dar a você o que pediu. A relação entre Gandalf e Bilbo são muito boas, né? Agora vamos abrir aqui. No livro de Êxodo, a partir da página 12, em que os israelitas, eles fazem a sua festança, né? A sua festa. Porque os hobbits, se você lê o livro do Hobbit também eles gostam de comunhão, eles também gostam de festa. E de assunto, vamos abrir a festa da ceia do Senhor. Vamos lá. Êxodo 12, 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ou seja, essa é tipo um ritual dos israelitas. Naquela mesma noite, versículo 12, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não faço nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Ou seja, essa é a comunhão que os israelitas tinham com o povo, com Deus. Essa comunhão que os israelitas tinham com Deus. E Deus também queria que os israelitas fizessem essa comunhão. Isso é que nem os hobbits também fizeram. Com os hobbits, se você abrir na página, a partir da página 36 para 37...
Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para o sol de 13 capuzes. Os melhores capuzes destacáveis de festa, e para o seu próprio chapéu pendurado no cabideiro. Isto é que é reunião alegre. Espero que tenha sobrado algo para os retardatários comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigado. Um pouco de vinho tinto para mim, creio. E para mim, disse Tori. E geleia de framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E torta de frutas secas e queijo, disse Bofur. E torta de carne de porco e salada, disse Bombur. Aí e vai sucessivamente. E vamos aqui abrir o livro de Salmos. Vamos aqui ler o livro do Tolkien. Vamos lá na página 37, tipo, pulando de 36 para 37, uma janela. Por favor, cuidado, e por favor, não se incomodem. Eu me viro, mas os anãos apenas começaram a cantar. Bato o copo e prato na porta. Singume a faca e torto o garfo. Eis o que o bibo não suporta. Nas garrafas desça o sarrafo. Rasgue o pano e pise na banha. Derrame o leite na assoalho, ossos no chão, ninguém apanha, né? E o vinho no piso eu espalho. Ou seja, essa é o tipo de rima em que os hobbits faziam para a canção lá em cima, né? Vamos aqui abrir o livro de Salmos, qualquer Salmos, mas aqui ó, Salmo 18. Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este livro... o cântico, beleza. Salmos 28, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clama ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do meu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E é assim, né? Viu como é semelhante o livro do Tolkien com a Bíblia? Ou melhor dizendo, tá certo, o livro do Tolkien com a Bíblia, porque Tolkien se inspirou muito, principalmente na fazer a rima em Salmos, né? Isso que vocês querem entender. Tipo, infelizmente a série da Amazon deturpou muito sim, os escritos de Tolkien. Tolkien não pode defender a sua obra, porque ele está morto, primeiramente, obviamente, mas também as pessoas não tinham o mínimo respeito para Tolkien. Mas, Rafa, é a Amazon, e tudo na Amazon é de boa qualidade. Isso é mentira. Por quê? Porque isso depende da pessoa que respeita a obra original. Mas, Rafa, você está sendo conservador demais. Não importa. A obra original sempre vai ter que ser respeitada. Sempre vai ter que ser respeitada. Mesma coisa da Bíblia. Você não pode traduzir a Bíblia sem a mesma inspiração divina que Deus deu aos profetas, às pessoas que escreveram. Não. Tudo no original tem que ser respeitado, mesmo que seja de inspiração divina ou de algo fantasioso. O que é proposto tem que ser respeitado, né? Mas enfim, é isso que eu quero trazer para os irmãos em Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus, as pessoas que não conhecem meu canal, sejam muito bem-vindos. E agora fiquem com Deus. Graça e paz, beijos, até mais. Tchau!